Olá, eu sou Fausto Santos de Moraes e este é o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. No dia de hoje, nós vamos discutir a ADI 2238, que foi julgada pelo STF no dia 24 de junho de 2020. A ADI estava enfrentando a constitucionalidade ou não de dois principais dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos dispositivos indicava que era possível ao Poder Executivo fazer uma limitação de vencimentos e de jornada aos servidores públicos, se ele ultrapassasse o teto de despesas com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade. A segunda questão dessa ADI envolvia a possibilidade do Poder Executivo fazer limitações orçamentárias no repasse para os demais poderes. Além dessa ADI, está tramitando no STF mais duas ADIs que colocam em xeque uma nova limitação orçamentária ou uma nova limitação fiscal no que diz respeito à possibilidade de congelamento de contratação, concurso público e de vencimentos, incorporações desses vencimentos até 31 de dezembro de 2020. Para nos ajudar a entender toda a complexidade dessa temática, estão conosco hoje Francesco Marasquim e Bruno Della Gerise. Francesco Marasquim, qual é a importância de nós termos uma legislação que estabeleça meta para nosso empenho orçamentário? Olá, Fausto. Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Concordamos que é necessário uma organização financeira para que um Estado se mantenha. É a partir de uma organização financeira que o Estado vai poder gerir direitos sociais, como saúde e educação, gerir o seu funcionalismo. A necessidade de existir metas fiscais, uma lei de responsabilidade fiscal, se faz com base nisso, a sua mantença, a mantença do Estado. A partir do momento que nós impomos metas fiscais aos entes federativos, é necessária a sua fiscalização e é necessário fazer o seu cumprimento, é necessário exercer o poder para que haja o cumprimento. Não vejo como interferência do Poder Executivo nos outros poderes, mas eu vejo como providências destinadas a prevenir os efeitos desta inobservância das leis de diretrizes orçamentárias, né, pelos meios suscetíveis de serem utilizados, né, ou seja, pela redução de repasse de verbas, ou seja, até pela incapacidade de pagamento integral ao funcionalismo público. Por outro lado, o STF já sinalizou que haveria uma inconstitucionalidade dessa interferência do Poder Executivo no repasse de orçamento para os demais poderes. Bruno Della Gerise, qual a sua impressão inicial sobre essa temática? Sobre essa temática, vejo duas estradas a partir da decisão do STF. A primeira, do ponto de vista do direito, a Corte atua de maneira mais garantista, mantendo firme a autonomia entre os poderes e reafirma julgados que já existiam na Corte sobre a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Do ponto de vista da administração, a decisão joga todo o peso da crise sobre os ombros do Poder Executivo. Além disso, este é um momento oportuno para entendermos que a atuação governamental, em todos os níveis, inclusive no contingenciamento de despesas e nos investimentos públicos, deve ser conforme a Constituição e não apesar dela. Quando se discute essa temática, isso foi trazido nos votos do STF, um dos principais elementos debatidos é sobre o problema da irredutibilidade salarial, inclusive mencionado pelo Bruno. Francesco, qual que é a sua impressão sobre essa indicação de impossibilidade da irredutibilidade salarial? Como já falado pelo Bruno, Fausto, é uma questão muito delicada. A gente tem o viés jurídico e a gente tem o viés político disso, né? A gente tem no viés jurídico os direitos fundamentais garantidos, como a redutibilidade, como
o não corte de verbas salariais, né? Todavia, a gente tem um viés político no que tange uma eficácia social desta necessidade. Por quê? A paridade nessa situação ela não está sendo visualizada. A gente tem uma iniciativa privada que sofre, uma iniciativa privada que, querendo ou não, é a base necessária para o prosseguimento do Estado, é a base que dá todo o respaldo para que o poder público ele funcione. Todavia, a gente tem um funcionalismo público que é essencial para a mantença, que é essencial para a manutenção do próprio poder público, do próprio serviço público, né? Mas, a partir do momento que encontramos numa situação precária como é que estamos hoje, é necessário haver, sim, no meu ponto de vista, uma paridade com a iniciativa privada. Não apenas sangrar a iniciativa privada, mas também todos, na minha concepção, deveriam fazer, sim, a sua parte. Bruno de la Gerise, se comenta muito esse momento de crise em virtude de questões sanitárias e consequências dessas questões sanitárias, como questões econômicas, a impossibilidade de funcionamento normal do comércio, um limite na arrecadação do Estado. Você entende que, em situações extraordinárias, a gente poderia repensar esse impedimento jurídico de irredutibilidade salarial ou não? Bom, situações extraordinárias requerem medidas também extraordinárias. O que temos até então? O STF, há poucos dias, declarou inconstitucional a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos. Também há poucos dias, promulgada a Lei Complementar 173, que, em virtude do Covid-19, autorizaria, dentre outras, o congelamento da carreira e a diminuição dos salários dos servidores públicos. É o momento, estamos então em um momento muito difícil, juridicamente falando, e que, como o colega Francesco falou, a sociedade exige uma resposta, exige uma demanda do governo. Entendo que é muito difícil para o Poder Judiciário dar essa resposta, porque extrapolaria a sua competência. Da mesma forma, é muito difícil irmos contra a decisão recente do STF, que determina que é inconstitucional a redução dos salários dos servidores públicos. Isso só nos mostra como é complexa e como é difícil a atuação do gestor público, a atuação do gestor do Poder Executivo. Um dos elementos que mais chama a atenção é que, além da ADI 2238, que foi decidida pelo STF, existem mais duas ADIs que colocam em xeque medidas tomadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo para combater um problema fiscal durante esse período de pandemia. Ou seja, logo, logo nós teremos mais decisões do STF que acabam envolvendo essa discussão sobre os limites orçamentários e as necessidades constitucionais fiscais impostas pela nossa Constituição. Eu gostaria de ouvi-los numa palavra final, Francesco Maraschin e Bruno de la Gerise, o que nós podemos imaginar diante de todo esse contexto de debate jurídico sobre uma necessidade de austeridade fiscal em decorrência de problemas que nós estamos vivendo hoje, como a pandemia. Francesco? Fausto, sabemos que há necessidade de que todos contribuam para o bem-estar social, que todos contribuam para o Estado democrático de direito e para que haja a possibilidade de mantença e o menor prejuízo possível a todos. Esperamos que o STF tome decisões, por ser o guardião da Constituição, tome decisões pautadas na legalidade, pautadas na constitucionalidade, mas que também, em disso, olhe para o caso prático, olhe para os fatos, porque não existe norma sem fatos, e não existe fato sem a devida norma. Bruno de la Gerise, qual que é a sua consideração final sobre essa temática?
O que está em jogo e o que vamos enfrentar nos próximos capítulos é justamente a capacidade de governar conforme a Constituição Federal. O que fez o STF ao julgar a ADI 2238 foi, mesmo em tempos de crise, afirmar a força da Constituição. Isso porque, especialmente em tempos de crise, é muito fácil de convencer a grande massa da necessidade extrema de certas medidas governamentais. Nos casos trazidos para o debate, a diminuição do repasse orçamentário com a interferência do Executivo nos demais poderes e a diminuição ou congelamento dos vencimentos dos servidores públicos. Nesse ponto, o ministro Edson Fachin enfatizou em seu voto que, por mais inquietantes e que por mais necessárias e urgentes que sejam as reformas, as mudanças, por mais urgente que a sociedade espera que essas mudanças aconteçam, compete especialmente ao STF guardar a Constituição Federal, independentemente dos ânimos econômicos ou políticos da sociedade. Ainda vale destacar como palavra final que não compete ao Poder Judiciário flexibilizar normas, flexibilizar mandamentos constitucionais para gerar alternativas, ainda que essas alternativas, em um primeiro momento, sejam de combate à crise, alternativas políticas para os governantes. Eu agradeço aos colegas Francesco Maraschin e Bruno Della Gerise. Esse foi o Questão de Ordem. O assunto é polêmico, mas o debate é jurídico. Se você gostou desse programa, siga a gente nas mídias sociais, nos procure no canal do YouTube, se inscreva. Muito obrigado.